Fala pessoal, tudo bem? Hoje vai ser a última aula da nossa série de vídeos de Vue para iniciantes, mas não fique triste porque a gente vai terminar essa aula hoje e depois a gente já vai começar o Vue intermediário, tá? Hoje é a última aula assim, da parte de iniciante, a gente ainda tem o Vue intermediário e depois, se tudo der certo, o Vue avançado, tá? Bom, e hoje a gente precisa falar sobre componentes. O vídeo vai ser um pouco, eu acho que ele vai ficar um pouco grande porque a gente tem 6 tópicos para abordar sobre componentes e eu quero dar um resumão basicamente das partes mais básicas dos componentes, que é a base mesmo do Vue.js, sabe? Então um componente ele pode ser visto de diversas formas diferentes. Então quando a gente vai definir o que é um componente na tela e o que não é um componente na tela, na verdade eu acho que tudo na tela é um componente, mas assim, até onde a gente vai concretizar essa componentização, a gente vai criar componentes separados para isso, isso não tem uma regra pré-estabelecida. Basicamente varia muito do bom senso e geralmente o pessoal utiliza uma regra, né? Que não é uma regra, na verdade, eles utilizam um preceito que é de reusabilidade. Então geralmente tudo que a gente for reutilizar, sim, vai ser um componente. Mas nem exatamente tudo que a gente for reutilizar, na verdade. Que você consiga separar, e que isso é uma definição que eu tenho pra mim, né? Tudo que você consiga separar e que ele funcione sozinho, sem precisar de ter todo um contexto, eu acho que eu posso chamar isso de um componente. E é isso que eu quero passar pra vocês aqui nesse vídeo hoje, tá? Então, basicamente, vamos dizer, né, que eu tenha dentro da minha... Aqui tem o meu exemplo, certo? Eu vou fechar o terminal, que a gente não vai precisar do terminal aqui. E dentro do meu exemplo eu tenho, essa aqui é a minha data, beleza? Vou dar um zoom maior para ficar um pouco melhor para vocês verem aqui. Essa aqui é a minha instância do Vue, então dentro da minha data eu tenho um objeto usuário. E dentro desse objeto usuário eu tenho duas propriedades, nome e telefone, que são iniciadas como vazio aqui, certo? Então dentro do meu template aqui agora, eu vou até pegar essa data minha e vou colocar ela aqui na parte de baixo, para ela ficar visível junto com o meu template. Então aqui dentro do meu template eu tenho uma div, né, chamada de custom input, tá? Que é um input customizado. Dentro dela eu vou ter uma label com input, certo? E basicamente isso aqui, né, toda vez que eu for renderizar um componente, para eu renderizar isso aqui na minha tela, eu preciso digitar todo esse HTML que está aqui, tá? Eu preciso criar uma classe superior, né, um wrapperzinho ali chamado custom input. Dentro dele eu tenho um label, dentro dele, ao lado desse label eu tenho um input, certo? E eu passo algumas propriedades tanto para o meu input, né, quanto para o meu label. E algumas propriedades dessas são propriedades em comum, como por exemplo aqui no meu label eu tenho uma propriedade, né, um atributo na verdade for, que ele recebe o ID do meu input, para quando a gente clicar aqui no label, né, ele já automaticamente dá o focus lá no nosso input. Eu chamaria isso aqui de um componente por dois motivos. O primeiro é que ele faz todo sentido e ele funcionaria perfeitamente fora de um contexto. Eu não preciso de um contexto específico para eu colocar um input, por exemplo. No caso é qualquer formulário, qualquer página eu posso ter, qualquer campo de busca eu posso ter um input, certo? E o outro motivo é que eu vou reutilizar esse componente várias vezes, porque eu vou precisar de ter mais um input. Então lá no caso aqui vocês estão vendo que eu tenho esse input para o meu telefone, para o meu nome, né? Mas se vocês lembrarem bem aqui, olharem aqui para baixo para a nossa data, vocês vão ver que eu tenho uma propriedade de telefone e ela também precisa ser alterada. Então no caso eu simplesmente iria precisar colar novamente, né, aquela mesma estrutura de HTML inteira aqui dentro. Isso não está errado, mas isso pode ser melhorado. Isso pode ser melhorado através de componentes. Tá, Daniel, mas por que isso pode ser melhorado? Basicamente porque tem algumas coisas aqui que eu posso simplesmente abstrair, porque elas vão ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu sei que o meu for e o meu ID vão ser sempre a mesma coisa, não tem motivo nenhum para eu ter que digitar os dois novamente. Eu sei que isso aqui sempre vai ser esse label, por exemplo, né? Então eu não preciso ficar digitando ele novamente. São ações repetitivas, eu não preciso codar tudo novamente. E aí você fala, mas eu não preciso codar tudo novamente. Eu posso simplesmente vir aqui, dar um Ctrl D no meu... Eu posso vir aqui, dar um Ctrl D, alterar os dois ao mesmo tempo e vai funcionar bonitinho porque a IDE me ajuda. A ideia vai te ajudar nesse caso aqui, realmente concordo com você. Só que agora imagina o seguinte, vamos dizer que você tem 30 desses caras espalhados dentro do seu sistema.
E nesses 30, você vai... Lá na frente você vai precisar adicionar um outro carinha aqui embaixo, chamado spam.error, por exemplo. E esse carinha aqui embaixo, ele vai ser responsável, sei lá, por mostrar uma mensagem de erro, né? Caso o estado do seu... Quando você for fazer uma validação, ele mostra uma mensagem de erro, por exemplo. E aí, tu vai mexer em todo mundo lá, cara? Não vai fazer sentido, né? Na verdade, assim, se você utilizar do copiar e colar, você vai precisar mexer em todo mundo. Mas se você usar da forma certa, que são os componentes, você pode alterar somente na referência do componente e todo mundo vai ter aquelas mesmas features, beleza? Então, assim, um ponto único da verdade. Veja um componente como um ponto único da verdade para determinada ação que você for executar na página, tá? Então, é isso que a gente vai aprender nessa aula. E é muito simples para a gente criar componentes, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, então para mim poder criar um componente, eu vou vir aqui no meu script, certo? E fora da minha instância do view, tá? Eu tenho que criar esse componente fora dela. Eu vou criar uma constante, certo? E vou chamar essa constante aqui de custom input, por exemplo, que vai ser o nome da minha variável, né, da minha constante, que vai conter as informações do meu componente customizado, beleza? E aqui dentro dela, eu vou dizer que ela, na verdade, ela é um objeto, né? Como se fosse uma instância do view mesmo, um objeto da instância do view. E dentro dela eu posso ter literalmente qualquer coisa que eu tenho dentro de uma instância do view. Olha que legal, eu posso ter uma data, eu posso ter, sei lá, uns métodos, e etc, tá? Só que eu ganho, na verdade aqui, um outro carinha, é o template. Porque componentes, eles podem ter um template. Daniel, o que é um template? Um template nada mais é do que a nossa referência HTML, né? O nosso template realmente é HTML daquele componente. Então vamos transformar isso que a gente tem hoje aqui, né? Essa parte de nome e telefone, esses dois inputs, em dois componentes? Vamos, é bastante simples pra gente fazer isso. Tá? Então a primeira coisa aqui no meu custom input, eu vou criar uma data e essa data, quando a gente está colocando data dentro de um componente, ela precisa ser uma função. Como esse é um vídeo simplificando as coisas, assim, a parte dos componentes, a gente depois lá na frente vai ver um pouco mais sobre componentes. Assim, só vou falar que é uma função, tá? Por conta de uma limitação do JavaScript, senão ia dar algum problema. Poderia dar algum problema, conflitar, na verdade, né, cada componente. Então, para a gente poder isolar um componente do outro, a gente precisa que a nossa data seja uma função que retorne um objeto. Quando a gente está falando de componentes, a data dele precisa ser uma função que retorne um objeto, não pode ser o objeto diretamente, porque se a gente mandar o objeto diretamente, quando a gente for colocar mais de um daquele componente, a gente pode conflitar com os nossos dados, beleza? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você vai lá na aba de componentes, certo? Na paginazinha de componentes. E se tu vir aqui embaixo acho que é data must be a function, isso aqui, você pode ver um exemplo real, né, do que eu disse. Então, se você colocar aqui com a sua data retornando direto, tá? Você vai ter esse problema, tá? De um componente conflitar com o outro. E quando você coloca a data como uma função, você não tem esse tipo de problema. Então é basicamente isso, por esse motivo que a gente tem que colocar a nossa data como uma função dentro do componente. E se você não quiser escrever, né, porque eu também acho muito feio esse negócio grandão aqui, a gente pode usar a notação do ECMAScript, certo? Como error function, para a gente retornar direto, a gente vai dizer que isso aqui, o data, ele é uma função, uma error function, na verdade, que já retorna direto um objeto, então a gente não precisa escrever que a nossa data é uma function, e dentro dela dá um return, e só aí a gente poder começar a escrever a nossa data, beleza? A gente pode fazer daquela forma que eu mostrei aqui pra vocês, que é um shorthandzinho bacana. E aqui dentro dela, sei lá, eu vou ter um nome, sei lá, de message, tá? A gente vai criar um componente raiz mesmo, só para mostrar para vocês como é que faz. Depois a gente converte esses dois carinhas. Primeiro eu vou mostrar como é que cria um componente mesmo. Dentro desse message eu vou colocar, por exemplo, hello, algo assim, certo? E depois da nossa data, a gente pode adicionar uma nova propriedade chamada template, beleza? E essa template é bom vocês utilizarem, não sei se vocês têm familiaridade já, mas é bom vocês terem com o ECMAScript, certo? Com essa, se eu não me engano, é template string, o nome que se dá. Porque aqui você não vai utilizar nem aspas simples, nem aspas duplas, tá? Você vai utilizar a crase do teu teclado, beleza?
E isso possibilita que eu consiga colocar Enter aqui dentro, saca? E renderizar com quebras de linha e etc. E também fazer uma interpolação, a gente não vai usar com Vue, mas a gente pode também fazer interpolação de dados. Isso aqui é com JavaScript nativo. Mas, enfim, basicamente o nosso template, a gente vai utilizar essa template string aqui do cara. E a forma como a gente vai digitar é basicamente a mesma, tá? Eu vou digitar, por exemplo, aqui uma div. E aqui dentro dela, eu vou dar colocar da mesma forma como eu coloco aqui em cima no HTML, certo? Para renderizar as coisas, né? Eu vou colocar minha mustache tag e vou renderizar a minha propriedade message, beleza? Que eu tenho aqui em cima, tá? Beleza, Daniel, é só isso? Eu posso vir aqui já na minha data e na minha instância e referenciar esse cara? Por exemplo, posso vir aqui e colocar custom input e salvar e ele vai funcionar? Não, você viu que ele não funcionou, né? Se eu der um F12 aqui e vir no console, o Vue ele já até me alertou. Ele disse, opa, o elemento customizado, custom input, ele não é conhecido, beleza? E ele vai te perguntar, você registrou esse componente corretamente? E cara, a gente não registrou. Então o erro é exatamente esse aqui. E como a gente registra componentes? Tem duas formas de estar registrando. Uma é local e outra é global. A forma de estar registrando local é eu posso vir dentro da instância que eu quero utilizar aquele componente. No caso, a gente está querendo utilizar dentro da instância principal, né? E eu posso vir aqui nela, adicionar uma nova propriedade chamada components, beleza? E ela é um objeto, então a minha chave vai ser o nome da tag que eu quero utilizar na hora que eu for criar. Então aqui no caso eu utilizei custom input. Opa! Aqui eu utilizei custom input, não foi isso? Então aqui, por exemplo, na hora de referenciar, eu vou colocar a chave dela como esse nome da tag, beleza? Não sei se deu para entender. E o valor dela tem que ser a referência mesmo do elemento, do objeto lá, beleza? Então a gente vai copiar, vai colar aqui aquele custom input, né, da nossa constante que a gente tem hoje. E a partir do momento que eu salvar, vocês podem ver que na minha aplicação já apareceu Hello World, I am a cool component. Então, está funcionando e essa é a forma de se registrar um componente local. As limitações de você registrar um componente local são que você só pode utilizar esse componente nessa instância. Se você tiver um componente dentro dessa instância e dentro dele tiver outro componente, ele não vai ser acessível, ok? Ele só vai estar acessível nessa instância e somente, tá? Isso é bom porque você consegue limitar o acesso e reduzir o tamanho do bundle do teu arquivo final, beleza? Porque você não vai ter que ficar renderizando o componente toda hora ali e tal, E a outra forma, que geralmente a gente faz quando a gente vai usar uma dependência, sei lá, tipo Vuetify, que a gente precisa toda hora de utilizar os componentes, se não é viável a gente ficar importando esses componentes. Como que a gente faz? A gente pode vir aqui direto na instância do Vue, certo? E o Vue ele tem um método chamado component, tá bom? E aqui a gente vai passar, primeiramente, o nome da tag que a gente quer utilizar, né? No caso aqui é custom component, beleza? E o segundo parâmetro é o elemento em si, tá? E isso vai fazer com que a minha instância principal do Vue, ou seja, todo mundo que estiver englobado na minha instância principal do Vue, vai receber esse componente lá dentro. Então o componente vai estar acessível ali dentro. Então basicamente essa é a diferença que tem de você registrar local e você registrar global um componente. Toma cuidado, não registra muito componente global, porque isso influencia muito no tamanho do bundle final do teu arquivo, tá? Só registra assim componentes globais quando for realmente necessário. Eu sei que existe uma otimização para que o Webpack, na hora de compilar, se não for utilizado, ele vai descartar, mas, sabe, eu ainda fico com receio disso falhar em alguns casos, então eu prefiro não registrar global na maioria dos casos, tá? Registro sempre quando eu precisar. Claro que assim, para ajudar na produtividade, a gente vai registrar global algumas coisas, mas algumas outras não. Acho que deu para entender. Então vamos continuar. Basicamente, a gente já viu agora como a gente criou um componente do zero, a gente instalou ele utilizando a forma local e global, e agora só para provar para vocês que eu posso reutilizar esse componente a qualquer momento, eu vou salvar ele aqui, né? Eu vou fazer 3 cópias dele, salvando, e eu tenho o mesmo componente apenas utilizando e chamando, né, uma tagzinha ali em específico. Tem umas propriedades também a mais que a gente precisa entender do nosso componente. Basicamente, tudo que tiver dentro do meu componente, eu preciso, né,
que ele tenha um elemento raiz. E o Vue chama isso na documentação de single file, de single root element. Se a gente vir aqui no nosso component basics e a gente vir aqui, tem uma opção single root, aqui ó, a single root element, o Vue fala que você precisa de ter um elemento pi para o teu componente. Aqui no nosso caso, o elemento pi foi essa div. Beleza? Então eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, várias outras divs, milhares e milhões de outras divs, beleza? Que não vai dar problema. Só vai dar problema se eu quiser fazer isso aqui. Tanto é que se eu salvar esse cara aqui e abrir o meu console, certo? O Vue já deu um problema para reconhecer aquele custom component, porque ele não conseguiu renderizar esse cara aqui direito, ele não conseguiu ler esse cara aqui direito. Por quê? Porque a gente está renderizando duas divs, na verdade, aonde a gente só deveria renderizar uma, tá? E o Vue, ele infelizmente não tem aquela opção que o React tem, né, de criar aquela tag vazia, né, aquele elemento vazio, e você poder renderizar várias coisas num componente só. O Vue ele tem um quase equivalente, que é o template, certo? Isso serve muito na hora que a gente for fazer loop das coisas, né, ou renderizar coisas condicionais. Porém, nesse caso aqui exclusivo do template, não. Quando a gente vai criar um componente, a gente tem que ter um elemento raiz. Isso é um pattern, tá? E o Vue não está errado em forçar a gente a fazer isso. O React deixa a gente não fazer isso, porque ele tem aquela tag vazia, né, interna, mas o Vue não, ele não deixa a gente fazer e não tem nenhum problema nisso. No final das contas, ele está certo em não deixar a gente fazer isso, beleza? Agora que a gente já viu exatamente como é essas coisas, a gente vai criar aquele componente, né, esses dois componentes que a gente tinha feito aqui. Bom, esse componente ele utiliza, né, de um método, uma metodologia um pouco mais avançada, que eu vou simplesmente copiar, colar, vou falar para vocês para que é por alto, não vou mostrar a fundos ao que serve, né? Porque eu vou fazer aqui, na verdade, um componente que ele tem uma função muito específica, que é você poder aplicar o VModel em cima de um componente, tá? A gente vai ver isso lá na frente, mais em detalhes, quando a gente vai falando um pouco mais avançado, intermediário, sobre componentes, beleza? Mas por hora a gente vai simplesmente traduzir esses custom inputs aqui pro nosso template, tá? Então, para isso, eu vou simplesmente copiar o template que eu tenho aqui, certo? Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no meu script e na hora de renderizar, eu vou renderizar aquela div, tá vendo que eu tenho uma div pi para eles, certo? Que é essa aqui, custom input. Então, aquele negócio que eu falei para vocês agora há pouco de single root element, que o Vue força a gente a ter. Então, vamos lá, vamos pegar as propriedades. A gente vai começar a mexer vamos pegar algumas coisas que vão ser dinâmicas, né? Vamos começar a setar algumas coisas que são dinâmicas. Então, a primeira aqui no label, né? Na hora que eu for renderizar, eu não vou renderizar sempre nome, né? Nesse caso aqui é nome, nesse outro é telefone. Então aqui eu vou chamar esse cara de label, beleza? Na hora que eu for renderizar também o meu ID, eu quero passar o ID lá no topo e eu quero que ele renderize nesses dois lugares. Eu não quero que o ID seja sempre nome e o for seja sempre nome. Então são dois atributos dinâmicos, né? Se vocês já viram as aulas passadas, que eu acho que você já deve ter visto, a gente faz isso utilizando o vbind, certo? E a gente pode omitir o vbind colocando só os dois pontos aqui na frente. Então eu vou dizer que esse cara aqui recebe a propriedade ID. A gente não falou ainda de propriedades, vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Para onde vem, como a gente captura esses dados. Beleza? O placeholder é a mesma coisa, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, vou dizer que ele é também, a gente pode setar ele pelo pi e vai ter o nome placeholder mesmo. E aqui, ao invés de ter um VModel, né? O VModel, na verdade, ele se traduz como... Ele executa, na verdade, né? Ele é camuflado de um evento. Ele altera o value de acordo com o event target value do elemento que eu estou utilizando. Se você não entender nada, não tem problema, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, nesse caso, né? Eu vou tirar esse VModel, na verdade, eu vou dizer que no meu input, certo? E quando eu estiver digitando, eu vou executar uma função chamada handle, um método, né, chamado handle submit, beleza? E eu ainda não tenho esse método criado, então, como eu disse, a gente pode criar métodos, a gente pode criar computed properties, a gente pode criar watchers, qualquer coisa aqui dentro da nossa instância, do nosso elemento customizado. Então aqui dentro eu vou criar um carinha chamado methods, certo?
e dentro dele eu vou ter um carinha chamado handleSubmit. Ele recebe como parâmetro esse i, certo? Esse i é do evento original que o nosso DOM lança, tá? E se você já trabalhou com JavaScript anteriormente, provavelmente você vai reconhecer o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou dizer que this.content, que eu ainda não criei, eu preciso criar ele ali em cima, mas eu vou criar mais tarde, recebe i.target.value, beleza? Do meu evento que o input disparou. Então eu vou dizer que a minha propriedade content, que eu ainda não criei aqui em cima, eu vou criar daqui a pouco, recebe i.target.value. Depois eu vou emitir, certo? Vocês vão ver o que essas funções de emissão, né, fazem daqui a pouquinho. Eu vou emitir um input, tá? Ou seja, eu vou dizer para o meu pai que, tá vendo? No input do meu filho, eu estou emitindo, fazendo alguma alteração no meu filho, e vou emitir alguma coisa para o pai ler exatamente como o meu input original lê. Sacou que eu estou fazendo esse espelhamento desse input aqui para o pai de cima? Se você entendeu, show de bola, você está mandando muito bem. Se você não entendeu, relaxa lá na frente, quando a gente for falar um pouco mais avançado sobre isso, eu vou mostrar na prática exatamente o que isso aqui é. E eu vou emitir, certo, esse input e vou passar o valor de this.content, beleza? E agora, por fim das contas, né, na minha data eu vou criar um carinha chamado content e ele vai receber this.value como início padrão. Mas Daniel, de onde vem esse value? De onde vem o label? De onde vem o placeholder? De onde vem tudo isso? De onde vem o ID? De onde vem essas coisas? Vem de um carinha chamado props, beleza? Que a gente tem dentro do view. O props ele pode ser tanto um array quanto um objeto. Nesse caso, como a gente quer simplificar as coisas, esse cara aqui vai ser um array, tá? E eu simplesmente passo o nome das coisas que eu quero receber aqui dentro. Então, por exemplo, value, certo? Eu quero receber placeholder, eu quero receber ID, eu quero receber label, não tem mais nada aqui, então vou deixar assim. Então eu estou dizendo que esse filho, né, esse componente, recebe do pai as seguintes propriedades: value, placeholder, ID e label. Esse value a gente não vai passar diretamente. Esse value é exatamente a camuflagem que o VModel faz pra gente, que eu disse que vocês vão entender lá na frente, tá? Então a gente não precisa passar ele diretamente. A gente pode salvar esse cara aqui, certo? Vamos vir aqui no nosso custom input, né? Aqui a gente chamou de custom component, na verdade é custom input. E vamos começar a traduzir, né, esse cara aqui para um custom input. Então vamos criar, né, primeiro ele. E dentro dele eu vou passar algumas propriedades. A primeira é o label, que vai ser nome. O segundo, placeholder, que vai ser nome completo. Terceiro, o ID, certo? Que vai ser o ID, então vou colocar o usuário underscore nome. E o terceiro parâmetro, né, na verdade é o VModel, para eu dizer para quem eu quero referenciar. Eu quero referenciar dentro do meu usuário a propriedade nome, né? Então aqui VModel usuário.nome. Então eu posso deletar esse carinha aqui, certo, que eu tinha antes, né? Eu vou apagar esses outros custom inputs que eu tenho aqui. Atualizar, ele falou que o custom input não foi reconhecido. Vamos ver por quê? Vou salvar. Porque eu não tinha salvo ainda, né? Então o meu custom input aqui agora está funcionando, certo? Eu posso comprovar que ele está funcionando abrindo aqui o meu Developers Console do Vue. O Vue Developer Tools, né? Developer Console, sei lá que porra, qual o nome que dá pra esse negócio aqui. Se eu clicar em root pra eu ver, eu posso... root, né, que é o meu elemento raiz. Vocês podem ver que eu tenho um custom input, que é aquele elemento customizado que a gente fez, e esse root que é o nosso elemento raiz, o nosso componente raiz. E dentro dele eu posso observar minha data, né, que tem tanto nome quanto telefone. E a partir do momento que eu começo a digitar aqui o meu nome, por exemplo, que foi Daniel, vocês podem ver que eu consegui aplicar aquele VModel, certo? Certinho, funcionando, bonitinho, tá? E agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente transformar esse aqui de baixo também num custom input, beleza? Então vamos copiar, vamos colar aqui embaixo. Então o label vai ser telefone, placeholder vai ser telefone com DDD e a VModel agora vai se aplicar ao usuário.telefone. Vou salvar esse carinha aqui embaixo. A partir do momento que eu começar a mexer, opa, eu deixei dois abertos aqui, acabou que eles conflitaram, né? Então deixa eu salvar não, deixa eu apagar esse cara daqui. Beleza. Deixa eu jogar o script aqui pro lado, cara, pra ficar melhor pra gente ver. Salvando esse carinha que a gente tem aqui agora, a gente tem exatamente aquela mesma coisa que a gente tinha lá no começo, só que agora a gente resolveu aquele problemão que a gente tinha, né, de criar
um componente de, por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova feature, por algum motivo estranho, eu quero aqui embaixo colocar obrigatório, por exemplo, em todos eles, eu posso, né? E a partir daí, tá vendo que pegou em todo mundo de uma vez só? Eu não precisei ficar mexendo. Sei lá, como aqui o view ele aceita expressões JavaScript, sei lá, tipo required. A gente pode botar uma ternária aqui, né? Sei lá, adicionar uma nova propriedade. Então eu vou renderizar obrigatório. Se não vou renderizar nada, né? Então não vai ser nenhuma ternária, vai ser aqui esse carinha. Beleza? Vou salvar. Você vai ver que ele não renderizou para ninguém, né? Eu nem recuperei essa field required. Aqui, vou salvar esse cara. Certo? Opa, ele deu um erro. Unexpected token. Tá, porque eu fiz uma carregada aqui. Required. Beleza? Não é para funcionar mesmo, não é para aparecer em nenhum, mas a partir do momento que eu venho aqui, por exemplo, no meu telefone e coloco required, certo? E eu passo o meu required aqui como true, ele vai falar, opa, esse cara aqui é obrigatório. Tá vendo como é muito mais simples depois que você tem um componente, você adicionar, remover features dentro dele? Cara, sério, é muito bom. E eu acho que a última coisa que eu tenho para passar para vocês aqui de componentes, que é muito simples também, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula. A gente está com 30 minutos, depois a edição deve dar uns 25, 24 minutos. Então a última coisa que eu quero passar para vocês aqui para finalizar mesmo essa aula são os slots dentro do componente. Porque que a gente viu exatamente, Daniel, que muito legal, né, que eu posso criar esse tipo de componente, mas vamos dizer que eu queira criar, por exemplo, um alert, né? Aqui dentro da documentação do Vue, ele aqui embaixo fala sobre um alert, né? Por exemplo, esse carinha aqui customizado bonitinho. Como que eu crio esse cara? Se a gente for analisar esse cara aqui, ele é um componente e a única coisa que esse componente me faz, né? Eu posso, por exemplo, escrever, por exemplo, something bad happened, e ele vai, só preciso passar a mensagem e ele já se encarrega de dizer, colocar o fundo vermelho, dizer que aquilo é um erro, e depois, por último, a última coisa que ele se importa é de colocar lá no meio, dentro de um local bem específico, que alguma coisa aconteceu, né? Então, como que a gente faz isso? Dentro do React a gente tem aquele carinha, né, que é o props.children. Dentro das propriedades a gente tem os childrens. Dentro do Vue a gente tem os slots, que funciona, acho que até um pouco melhor que os props.children lá do React. E vamos ver como é que é? Então agora a gente vai criar um outro componente, eu vou minimizar esse cara aqui. Vou chamar esse aqui de custom alert, beleza? Ele não vai ser estilizado, simplesmente para mostrar funcionando. Dentro dele eu vou ter um template. Na verdade, vamos recuperar logo as propriedades, certo? Aqui eu não vou precisar passar propriedades, né? Eu precisaria se fosse o React, no Vue eu não preciso. Então, vamos diretamente criar o template dele, certo? Aqui eu tenho uma div. Dentro dela eu vou botar strong, né? Strong, chamado error. Vou botar em português, né? Eu comecei em português, vamos terminar em português. Depois desse strong eu quero renderizar o que eu preciso renderizar lá dentro. Então aqui eu simplesmente coloco um slot, simples assim, sério mesmo. Agora eu vou registrar esse cara aqui dentro. Então aqui eu vou chamar ele de custom input, na verdade eu vou chamar ele de custom alert, beleza? E eu vou passar a referência agora do meu custom alert aqui para ele, certo? Salvando, não mudou em nada a nossa aplicação porque eu ainda não referenciei ele no template. Então aqui eu vou dizer, por exemplo, no meu template, né, custom alert, certo? E aqui dentro eu vou dizer, sei lá, algo muito doido aconteceu. Vou salvar, certo? E agora vocês podem ver, né, que eu tenho um componente que ele renderiza algumas coisas ao em volta, né? Se eu vim aqui na minha data, né, inspecionar o elemento, vocês podem ver que ele renderizou aquela div, renderizou aquele strong que a gente colocou e por fim ele renderizou o que a gente pediu para colocar dentro do slot. Então eu acho que é isso, o básico de componentes foi feito. Eu acho que agora, se você já viu todas as 9 aulas, essa aqui é a aula de número 9, se eu não me engano. Se você já viu todas as 9 aulas, você já está sabendo, parabéns, você já está sabendo o básico de Vue.js. A partir de agora, a gente vai entrar um pouco mais fundo e ver como que o Vue funciona com todo o seu ecossistema. A gente vai falar de Vuex para gerenciar Flux, né, que é se você não sabe, o Vuex ele é o concorrente do Redux, do React, tá? A gente vai falar sobre SPAs, né, como que a gente trabalha com SPA, com Webpack. Depois disso tudo a gente vai fazer um projeto, a gente vai subir ele lá no Heroku, sério, e vai ficar muito legal. Então muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou do vídeo,
deixa o like aí, igual o pessoal fala, e é isso aí mesmo. Valeu, um abraço, fiquem bem, até a próxima.